Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim. Preparados para mais uma aula maravilhosa de literatura? Tenho certeza que todo mundo está sentindo falta. Gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. E aí, então a gente vem seguindo a nossa sequência, certo? Passamos pelo realismo, pelo mundo do naturalismo, apresentei a vocês o nosso querido Machado de Assis, Eça de Queiroz, dentre vários outros autores que a gente veio citando ao decorrer das nossas aulas. E hoje, então, eu apresento a vocês um novo período literário. Só que não é tão novo assim não, sabe por quê? Porque quando eu falar o nome, meu amigo, você vai lembrar aquela frase de efeito que a gente tanto produziu ano passado, né? E quando eu digo pra você a palavra parnasianismo, e aí, qual é a frase? Qual é a frase? A arte pela arte. Lembra? Eu espero que sim, viu? Eu coloquei para iniciarmos a nossa aula de hoje essa imagem. Cara, quando eu trabalho com vocês o foco em telas, imagens, esculturas, eu quero que você comece a relembrar, reavivar aí na tua memória todos os traços desse período literário, desse momento da literatura, ok? Então, assim, é muito mais tranquilo, mais fácil a gente trabalhar analisando a imagem. Por quê? Porque consegue ir reavivando na tua memória, você consegue ir relembrando as características, o momento histórico que estava acontecendo, né, em devido período literário específico. E aí, então, coloquei para você essa imagem. E a primeira pergunta que eu te faço, meu amigo, e eu quero ver você colocando para mim aqui, ó, nos comentários, embaixo do seu nome. Quais características do parnasianismo você consegue identificar nessa tela? Eu estou ansiosa para ver o que você vai me dizer. Acima de tudo, eu quero que você comece analisando todos os traços, todos os extremos, o centro, os traços, digo, do físico, por favor, até mesmo do ambiente em que estão, por favor. Eu estou aguardando o seu comentário, meu amigo, e eu tenho certeza que você vai colocar embaixo do seu nome aqui nos comentários. E aí, então, a gente vai passando a nossa... Vamos passando a nossa meta do dia. A nossa meta do dia. Qual será, então? Nós vamos trabalhar com o parnasianismo, a arte pela arte. Depois desse vídeo você vai pesquisar sobre esculturas, pinturas, outros autores que fizeram parte desse grande momento da literatura. Amigo, eu já te adianto que a gente está comentando então o período literário que ficou mais tempo, mais famoso no nosso país. É exatamente isso. E para quem não lembra, então, eu coloquei para você aí o conceito em si, né? O parnasianismo foi contemporâneo ao realismo naturalismo. Eu quero te mostrar que tudo isso aconteceu na segunda metade do século XIX, nas últimas décadas, né? Por quê? Em especial, a gente veio falando muito do século XIX com o romantismo, com o realismo / naturalismo. Então entende o quão importante foi esse século para a história, meu amigo. A gente está falando de um momento em que nós tivemos diversos períodos literários importantíssimos, e importantíssimos também para o teu vestibular, para as tuas provas. E eu quero que você relembre todos os traços, todos os conceitos, né, literários desse momento, certo? Então pega suas anotações, suas canetas coloridas, já vai esboçando o seu mapinha mental. E acima de tudo, vai voltando o vídeo quantas vezes for necessário, porque a aula tá super importante para você, viu? E ele diz assim, ó, o parnasianismo foi contemporâneo ao naturalismo, estando, portanto, marcado pelas ideias cientificistas e revolucionários do momento, do período. Quando eu trabalho com uma ideia que é mais científica das coisas, o que eu faço com o sentimentalismo, amigo? Fala pra mim. O sentimentalismo que era encontrado, por exemplo, no romantismo. É isso? Há um contraponto. Vamos começar a surgir então com ideias contrárias, opostas às ideias românticas, subjetivas, sentimentais. Lembra qual era o foco do parnasiano com essa ideia da arte pela arte? Eu não preciso trabalhar com conceitos para arte. Ela por si só
basta. Ela não precisa ficar criando significados. Acima de tudo, qual era o tema que o parnasiano adorava produzir? Eram temas que a gente chama de temas fúteis, comuns, né? Ele não pegava essa ideia do subjetivismo, era algo que objetivo, era uma lapidação das palavras, lembra? A gente comentou muito sobre o poeta ser comparado ao ourives, né? O que é o ourives? Qual é a função dele? Ele tem uma função de lapidar o ouro, a pedra preciosa, né? E o poeta em si, ele tem a função de lapidar o quê? A própria palavra, olha isso! E aí eu continuo. Então nós temos período, a segunda metade do século XIX, com início ali mais ou menos em 1882, com a publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias. Pesquisa depois a respeito do cara, bem bacana. E quando foi findado, né, finalizado, o término aconteceu mais ou menos ali em 1893, né, com o início então do simbolismo no Brasil. E o simbolismo é outro período que a gente vai comentar a respeito disso em outra aula, tudo bem? Parnasianismo, então, o nome vem de onde? Você deve ficar se perguntando, né? Para quem não lembra, o nome parnasianismo vem de Parnaso. Parnaso, amigo, começa a se apegar com os termos gregos. Por quê? Porque é uma das características principais desse momento. Então, que era um monte situado na Grécia e habitado por Apolo, não somente por ele, mas tem a questão dessas musas que ele tinha, né? Um local de inspiração para os poetas. Então, cara, não é à toa que levou o próprio nome do período literário, né? Então analisa a importância disso, tá bom? E aí então, olha lá. O parnasianismo foi um movimento essencialmente poético, certo? Que reagiu contra os abusos sentimentais dos românticos. Olha isso, abusos sentimentais, né? Aquela exploração e acima de tudo, era algo exorbitante o sentimentalismo que era colocado nos poemas. Então eles vieram para trabalhar de forma o quê? Oposta, certo? Então se de um lado eu tenho o subjetivismo, desse lado eu tenho o objetivismo, algo que eu falo disso, ponto, e acabou, certo? Então, a escola adota uma linguagem mais trabalhada. Quando eu falo disso, eu falo sobre palavras rebuscadas, sobre, acima de tudo, uma linguagem, né, que ela é mais culta, lembra? Empregando, então, palavras sofisticadas e incomuns, né? Dispostas na construção da própria frase, atendendo às necessidades da métrica. Amigo, lembre-se, o parnasiano, ele lapidava as palavras para que ele tivesse literalmente o poema perfeito. E eu digo esse poema perfeito não somente nas próprias palavras, mas também com a métrica e com a rima. O ritmo dessas palavras deveriam soar de forma harmoniosa, né? Então, que dificultavam a própria compreensão. Quando você trabalha com uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais sofisticada, você tem então um poema que é de difícil acesso, difícil compreensão. Mas mesmo assim no nosso país fez um boom, né? Porque foi um movimento de muita importância para os brasileiros. Mas que lhes são característicos. Todos esses tópicos fazem parte das características do mundo do parnasiano, certo? Para os parnasianos, a poesia, anota isso daí, a poesia deve pintar objetivamente as coisas sem demonstrar emoção. Valéria, isso é possível? Cara, isso daí é uma característica do parnasiano, certo? Mas não quer dizer que todos os parnasianos, ao produzirem, eram engessados dessa forma, né? Qual era o contexto histórico, então? Anota aí, você tem lá 1888, abolição da escravatura. Você tem, então, no ano seguinte, houve a queda do regime imperial com a proclamação da República, ok? O fim do regime militar, desenvolvimento dos governos civis. Você tem lá uma restauração das finanças, o impulso à questão do próprio progresso material, né? E aí, depois
né, desse movimento, dessas agitações do início da República, o Brasil atravessou um período de paz política, de prosperidade econômica. Um ano após a proclamação da República, instalou-se a primeira Constituição, né? E em fins de 1891, Marechal Deodoro dissolve o Congresso, renuncia ao poder, sendo substituído pelo Marechal de Ferro, né, o Floriano Peixoto. E então a gente vai passando, a partir de então, todas as características eu quero que você anote e, acima de tudo, relembre, ok? A principal característica que eu coloquei para você que mais cai em provas de vestibulares, qual é? Essa frasezinha. Você precisa lembrar obrigatoriamente que o parnasiano diz a frase "a arte pela arte". E o que isso quer dizer, né? Os parnasianos, então, ressuscitam o preceito latino de que a arte, ela é gratuita, que só vale por si própria, por ela mesma. Ela não teria nenhum valor utilitário, nenhum tipo de compromisso, né? Ela não precisaria ser vinculada a mais nada. Ela seria algo autossuficiente, essa palavra é muito boa. Justificada apenas por sua beleza formal. Então, coloca na sua cabeça que o parnasiano, ele trabalhou com uma ideia muito grega, né, da forma, dos elementos da forma, da métrica, da busca pela perfeição formal. Isso é importantíssimo, né? Então você tem lá a questão da impessoalidade. A visão do escritor não interfere na abordagem dos fatos, a visão dele, como ele analisa as coisas. Você tem então o culto da forma, a busca pelo poema perfeito, por isso eram comparados a ourives, certo? É a busca pela lapidação da palavra perfeita. Um poema, ele demorava lá 8 meses, 1 ano para que ele seja produzido, para que ele fosse produzido, né? Palavras perfeitas, a forma do poema é vista como uma deusa. Olha lá, um termozinho grego e tudo mais. O resultado imediato dessa visão seria o endeusamento dos processos formais do poema, a produção da forma dele, né? A verdade de uma obra residiria em sua beleza, a busca pela beleza formal, lembre-se. E a beleza seria dada pela elaboração formal. Essa mitologia da perfeição formal, mitologia, Grécia, faça os links, isso é muito importante. Simultaneamente, né? E a impotência dos poetas em alcançá-la de maneira definitiva é o tema do soneto de Olavo Bilac. Cara, Olavo Bilac, o cara super importante pra gente, a gente vai falar um pouquinho dele já já. E aí, então, o poema intitulado Perfeição, olha o nome que o cara deu pro poema dele, não é à toa, são características do próprio movimento literário, ok? A objetividade, então, é um outro traço muito usado pelos parnasianos. A objetividade no tratamento dos temas abordados eram temas mais comuns, né? Fúteis. O escritor parnasiano trata os temas baseado na própria realidade, deixando de lado o subjetivismo, a emoção, né? Então você tem preciosas palavras, o preciosismo vocabular. O poeta evita a utilização de palavras da mesma classe gramatical. Isso faz com que as rimas fiquem rimas ricas e não rimas pobres, né? Que são palavras de uma mesma classe gramatical. E isso trabalha muito com a própria estética do poema, né? Você tem lá a principal característica, o descritivismo. Anota aí, coloca estrelinhas do lado. Descreve detalhadamente um objeto. Lembra das suas produções de poemas parnasianos? A gente analisava então um objeto em especial e iria descrevê-lo minuciosamente, detalhadamente, né? Então, a estruturas principais da própria poesia parnasiana. Essa estrutura, como é que era, né? Então você tem a preferência por sonetos, é a primeira delas. Você tem uma valorização da própria metrificação, certo? O mesmo número de sílabas poéticas, lembra da escansão? Você tem temas da mitologia grega
e da cultura clássica, que eram bem frequentes, né, nos próprios poemas. Você tem uma visão carnal do amor, então analisa comigo. Quando o cara ia escrever a respeito de uma mulher, não era de forma sentimental como um romântico. Ele trabalhava a questão de uma mulher, né, desse poder feminino, de uma forma muito sensualizada, ok? E aí, então, você tem em vários poemas o Parnasiano apresenta sua teoria da escrita, né, e sua obsessão pela deusa forma, ou seja, pela forma perfeita, né, o endeusamento das coisas. E aí, então, eu coloquei para você os principais poetas. Os principais poetas formando a tríade parnasiana, isso é importante. Esses 3 nomes você nunca poderá esquecer na sua vida. Tríade parnasiana, quem são esses 3 maravilhosos? Vamos lá? Primeiro cara, Olavo Bilac. Olavo Bilac, considerado, meu amigo, o príncipe dos poetas. Será que ele era pouca coisa? Consegue então fugir um pouco dessa frieza do parnasianismo. Olha aí uma característica dele. Então, os traços que ele possuía em suas obras: reflexão da existência, temática da perfeição, nacionalismo, mitologia, um sensualismo leve, né, dessa mulher. Olha o próximo. Alberto de Oliveira, anota esse nome. Ao lado de Machado de Assis, faz parte ativa na fundação da Academia de Letras. É pouca coisa? Elegendo príncipe dos poetas brasileiros num curso promovido pela revista Fonfon para substituir o lugar que foi deixado por Olavo Bilac. Então ele veio para substituí-lo, né, nesse momento e tudo mais. Então, quais eram as características nas poesias do cara? Rigidez formal, precisão. Então, você tem uma pobreza temática, né? Essa história dos temas fúteis é algo que é mais sem emoção, totalmente descritivista, ok? E então, nós temos Raimundo Correia. Tinha como características pessoais o pessimismo, o predomínio da simulação, percepção aguda, né, dessa transitoriedade da ilusão humana, o gelo descritivista da escola. Seria quebrado, então, literalmente por uma emoção genuína que humanizava a paisagem. Então, olha os temas, eu gosto muito desse cara porque ele foi um tópico mais diferente, né, dessa tríade. Ele trabalhava com uma visão da natureza, uma melancolia, um pessimismo, temas mais filosóficos, a moralidade. Então faz um comparativo dessa tríade e verifica que eles, literalmente, eles conseguem fazer um conjunto perfeito para o parnasianismo, né? Mas a frase que eu te falo é: nunca engesse um poeta, nunca engesse um período literário. Você vai ter traços dentro de outros períodos literários dentro deste, ok? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Faça todas as suas anotações, monta o seu mapa mental maravilhoso, posta na sua rede social, marca a escola, #Valéria, coraçãozinho. E eu deixo um grande beijo para cada um de vocês. Próxima aula a gente vem com exercício, hein?